galera, estou aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Hoje nós não vamos falar de cobrança, mas a gente vai falar de um assunto que tem todo a ver com esse nosso mundo do crédito, sobre uma análise comportamental com inteligência artificial. Vamos falar disso, segura aí, porque antes roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre um processo de uma análise comportamental para decisões de crédito. Mas antes, queria falar para você que está aqui comigo, curte o vídeo, compartilhe o canal, não deixe de se inscrever se você não for inscrito. E queria falar aqui também da nossa Universidade Tabelando, nosso Netflix da cobrança. Todo mês a gente tem um novo conteúdo. Por uma assinatura mensal, você pode pagar isso, vai ter conteúdos de todos os nossos cursos e mais tudo que a gente está adquirindo. Não só conteúdo meu, mas com grandes parceiros que vão estar também dando aulas e estando disponível lá na universidade. Muito bom, se você quer saber mais, acesse o nosso site. Temos planos especiais também para empresas, muito importante isso. Bom, como eu falei, hoje eu vou estar aqui com uma pessoa que é um cara que eu admiro demais, é um amigo, é um patrocinador. Eu sempre faço questão de falar, meu primeiro patrocinador, Assertiva. Vou chamar aqui meu amigo Ederson Albertini. Ederson, prazer, você é meu sócio aqui, eu falo, né, cara? Muito bom estar contigo aqui, Tamelino. Prazer aí poder estar trilhando essa jornada com vocês aí desde o começo, viu? Que legal, cara. E é isso aí, a Assertiva é um grande parceiro, cara, ajuda a gente há muito tempo, tanto que ajuda que cedeu meu sócio, né, que hoje está 100% comigo. Mas foi tudo combinado, viu? Não roubei ninguém, né, Ederson? Não roubou ninguém. Primeiro que estar com vocês aí desde o começo, acho que faz parte do que a gente tem no coração de compartilhar conhecimento, de educar mercado. A gente sempre apostou nisso, a gente aposta nisso, a gente acha importante. E aí vocês, né, são mais uma frente também com esse intuito. E o que você comentou agora, né? O Guilherme aí, que foi um parceirão nosso aqui durante muito tempo, ainda é um parceiro, né? E está aí Sem agora dúvida. com vocês aí, vocês vão voar ainda mais. Parabéns aí. Muito bom, muito bom. Gui está fazendo a Tabelando voar, cara, graças a Deus, e vamos crescer ainda mais. Maravilha. Ederson, muito bom, cara. Quero agradecer você aqui. Acho que todo mundo te conhece aqui, mas sempre vale aquela apresentação rápida, vai? Para depois a gente começar. Tá bom. Falando um pouco de Ederson, estou nesse mercado aqui há mais de 15 anos, né? Nessa frente de ajudar as empresas na análise de crédito como um todo. Há 13 anos nessa jornada com a Assertiva, indo para 14 anos. É um projeto que hoje a gente tem aí mais de 6 mil clientes recorrentes aqui com a gente na plataforma todos os dias. São mais de 100 mil usuários cadastrados aqui com a gente, né? Atrás dessas empresas aí, ajudando esse Brasil a conceder um crédito, né, adequado, justo, a tomar um cuidado com fraude. Consciente, né? Então, estamos no processo aí de milhares de transações, seja na parte de cadastro, onboard, análise de crédito, ajudando na fraude. Fiz tudo isso bem, ainda pode, né, ter inadimplência. Então, a gente também tem ali as soluções também. As soluções para recuperação ali. Né? Hoje na plataforma são 11 soluções para ajudar essas 4 frentes aí, esses 4 pilares, tá? Que legal. Muito bom. A Assertiva é uma empresa completa, com soluções para todo o ciclo do crédito. Hoje, a gente vai falar, né, sobre um recente lançamento da Assertiva, que é a análise comportamental com inteligência artificial para análise de crédito. Eu tive a oportunidade e logo vai estar disponível um vídeo meu que eu vou mostrar as telas, alguns conceitos, alguma análise de uma carteira que eles estão simulando e carregando para mim e de tudo que você pode conhecer nessa carteira. Mas hoje a gente vai falar nisso, né? E queria já abrir aqui a primeira pergunta, né? De que forma que essa análise comportamental com IA se conecta às futuras tendências desse mercado B2B,
né? E da transformação digital no crédito e vendas, Edson. Pô, excelente pergunta. Quando você fala o que se conecta com o futuro, acho que a gente pode então se basear, Tambelini, para a gente não entrar aqui no produto, não ficar maçante. Se a gente falar de mercado, olhar outros países, a gente tem alguns países na nossa frente, no ponto de vista de matéria-prima para analisar crédito, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem boa parte das empresas, eu digo talvez a maioria das empresas paradas no Brasil, fazendo análise de crédito muito com a informação do restritivo, tem ou não tem restrição, né? Que é Restrições, dolorido, né? Que foi o que a gente tinha durante muitos anos, né? Mas hoje a gente tem muito mais, né? Hoje tem muito mais. Inclusive, a gente vê impacto isso na economia. Por exemplo, tem outros países, pega o México, por exemplo, a relação de crédito versus o PIB, lá era em torno de 50%, hoje acho que está em 90%. Eu gosto de usar essa referência, porque acho que é muito próximo da gente. Isso e no Brasil legal. No Brasil a gente passou de 50%, mas tem uma caminhada, né? Então... Exatamente, hoje a gente está quase a 54%, a gente acompanha isso todo mês lá no FICO Risk Trends, mas, cara, é um lugar que fica travado, né? A gente tem aumento de PIB, aumento do crédito, mas, cara, os dois acabam seguindo e continua nessa relação 54%. E a gente ouve exatamente isso que você falou, que em outros países a gente tem aí 90%, Estados Unidos, Japão, Alemanha, mais do que 100%. É isso mesmo. Estados Unidos, eu nem sabia que vocês faziam esse número, eu não me atentei no relatório lá, mas Estados Unidos, se eu não me engano, está em 180% ou 190%, né? É isso mesmo, E aí exatamente. Você vê a cultura lá de você ter outras informações na análise de crédito que acaba ajudando quem está concedendo crédito a analisar melhor, conceder um crédito mais justo, um crédito mais adequado, e quem está tomando também, né? Então, falando de futuro, então o que a gente está trabalhando aqui é para trazer para a economia algo que nos outros países já está acontecendo há um bom tempo. A gente vê que isso ajuda, né, a fazer uma análise mais adequada. E tem um ponto também, Tambelini, acho que a gente tem a missão aqui também de democratizar esse acesso, porque isso que a gente está falando, grandes instituições têm parte, boa parte tem acesso, entendeu? Mas ainda tem muito a ser explorado, então a gente quer sim democratizar isso, empacotar isso, que pode ser, e hoje já está sendo utilizado para alguns grandes clientes nossos, mas imagine, né? São mais de 6 mil clientes aqui que também a gente está conseguindo oferecer isso para eles. Né? Então a gente está democratizando isso também, sabe? Que legal. E Ederson, que tipo de empresa que pode utilizar isso? Né? Você falou, são diversos clientes, mas eu sou uma empresa que tem lá minha análise de crédito, por exemplo, a gente hoje está conversando muito com indústrias, e a indústria tem às vezes aquela consulta mais Serasa, Score Serasa. Cara, eu sou um cara que posso utilizar essa tua ferramenta, eu vou me beneficiar? Como que eu posso me beneficiar? E qual tipo dessas empresas? Grande, pequena, média, todas? Tá bom. A solução dentro da plataforma serve para qualquer porte de empresas, tá? Independente. E segmentos também, mas a sua pergunta, né? Sou uma indústria, por exemplo, uso lá já um relatório, o que eu posso ter a mais ou a menos aqui? O que a gente trabalhou para trazer nesse produto? Primeiro, você tem ali uma frente de informações restritivas, né? Então, isso é o básico. Você vai ter, ainda assim ver protesto, ação, cheque, essas coisas todas. Mas uma coisa importante, dentro da consulta, quando a gente traz o score, mas de 0 a 1.000 a pontuação é o mesmo? Não. O nosso, por exemplo, ele traz em torno de 500 indicadores do cadastro positivo para alimentar esse score. Então, o que significa? Eu talvez estou analisando uma empresa hoje, Tambelini, que nada consta. Eu vou vender para ela com risco tremendo, porque talvez ela esteja com histórico de pagamento atrasado, ela esteja com limite de crédito tomado, com cartão de crédito tomado, capital de giro tomado. Então, o que a gente está fazendo? Isso não é uma restrição, né? É um apontamento de risco futuro. Esse é um ponto primordial. Ainda nem virou um débito, né? Mas tudo indica que vai virar uma restrição. Então, o que a gente quer, antes dessa criança, entre aspas, né, ter lá um problema porque a febre estourou, eu já estou com o termômetro te dizendo, ó, tudo indica aqui que ela vai ter um problemão, corre lá com ela, entendeu? E aí, muito mais bom. Do que ter essa matéria-prima para dar um score, que a gente acredita que é muito mais adequado quando você tem essa matéria-prima, a gente ainda abre 5, 6 indicadores que o nosso cliente consegue ver.
olha, né? Então o limite de crédito que ele tem está tomado, capital de giro e assim por diante. Um espaço agora para nossos patrocinadores. Queria dar destaque ao meu primeiro parceiro, Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Assertiva, um grande birô de crédito com soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança. Você falou de indústria também, Nini, né? Serve para todos os segmentos. Outras coisas que estão dentro dessa consulta, porque a gente não quer trazer o restritivo, a gente quer trazer comportamental, dados variáveis, alternativos e tal. Olha que interessante também, a gente vai fazer análise de uma empresa, por exemplo, a empresa tem 10, 15 anos. Os analistas, de modo geral, já estão acostumados. A empresa tem 10 anos, mas eu tenho que me atentar. Trocou sócio recentemente, mudou o segmento, mudou KNAI. Por quê? Porque pode ser ali usado um CNPJ antigo para dar fraude, inclusive. Não estou falando só de risco de crédito, fraude, né? E tem mais, né? Às vezes você pode estar numa região que começou a sofrer problemas. Por exemplo, a gente teve lá o ano passado, retrasado, já nem lembro mais, a questão lá do Rio Grande do Sul, ano passado, né? Foi cara, e aí, como é que é? O cara, de repente, ele nem tá lá, mas ele produz, ele exporta, não, desculpa, ele vende para lá. E aí, cara, como é que é? O cara que tá lá no Rio Grande do Sul, que é o maior comprador do cara, como é que tá? Cara, o cara tá embaixo d'água. E aí, como é que funciona? Né? Não é Sim. só análise pura da restrição Sim. da empresa, sim do mercado dela, né? Exatamente, o contexto todo dela, né? Então, o que eu estava comentando, o que a gente quer trazer não é a foto, é um filme, esse contexto todo, né? Perfeito. E aí, dentro dessa consulta, por exemplo, que a gente fala comportamental, a gente traz a timeline de todo o histórico de alteração da vida desse contrato social. E a gente gera um outro score, que é um score de fraude, que pelas movimentações pode ser que tenha ali algum indício de fraude. Então, a gente quer o máximo analista entregar mastigado para que ele não corra o risco de tomar uma decisão equivocada. Tem outras coisas, tem um grupo econômico já dentro dela, com grafo. Então, o CNPJ que você consultou, você clica, abre o grafo, você faz toda aquela teia de aranha, e uma consulta bem completa, tá? Legal. Eu acho que você falou bastante disso, mas, quer dizer, a gente falou de, cara, eu estou saindo daquela análise só negativa. Ah, legal, saída negativa, já comecei a olhar o score, tudo isso. Mas, cara, que mais que tem? Você falou aí dessa questão de ter uma rede. Conta um pouquinho dessa rede para você, que isso eu achei um negócio muito legal. Tá bom. Quando você vai analisar uma empresa, lógico, sempre vai ter um sócio por trás, e pode ser que esse sócio ou os sócios possuem outras empresas, outras sociedades. Então, às vezes, você está analisando um CNPJ que pode estar ok, mas por trás você tem ali um arranha-céu de problemas, empresas ou sócios com problemas. E aí você tem que ficar tentando montar essa teia de aranha. Nessa resposta nossa, além do restritivo, além da informação com cadastro positivo, indicadores abertos, você tem um grafo que abre ali uma teia de aranha e você consegue ver o CNPJ que eu estou concitando, os sócios, quais empresas esses outros participam. Então, você tem um grupo econômico na sua telinha ali e você consegue ir trabalhando ela. Outra coisa importante, Tabellini, a gente está falando então, olha, tem um restritivo, tem um comportamental, tem indicadores do positivo, eu tenho todo o histórico, né, da vida desses CNPJs, as alterações que teve numa timeline. Isso me gera um score diferente do score de crédito por um score de fraude. Eu tenho aí o que nós falamos que é o gráfico que abre o grupo econômico. E outra coisa, muitas vezes a gente consegue, isso não é 100%, mas boa parte a gente consegue até puxar o Google Meu Negócio. Como é que está essa empresa? Como está a vitrine dela no digital, né? Ela está no Google Meu Negócio? Como é que está lá a avaliação dela? Então, isso também é uma forma de ajudar o analista, que às vezes tem que ficar puxando isso de tudo quanto é lado de forma estruturada, né? Com um clique, ele tem tudo na mão dele. E que legal. A gente, lógico, não quis ficar para trás aí na inteligência artificial, e acho que estamos sendo pioneiros nisso daí. O analista nosso ali, que, né, com um clique tem tudo isso, ele também tem ali um parceiro dele, vamos dizer assim, ele tem um assistente do lado dele, que é essa IA
interpretando esse mundaréu de informações junto com ele, entendeu? Que isso aí ia ser exatamente minha próxima pergunta, né? Quer dizer, a gente falou em análise comportamental com inteligência artificial, aonde que entra a IA? Então, a IA ela acaba sendo um analista de crédito com uma inteligência que está do lado dele para também dar um parecer, é isso? Nessa versão, a gente não chega a dar o parecer aprova ou não aprova, porque isso depende do apetite de risco de cada cliente. É do cliente, né? Perfeito. Mas quando você pega todas essas informações que eu falei aqui, a IA vai te ajudar a interpretar. Então, ela vai dar uma interpretação dela e ela sempre vai buscar 3 pontos positivos e 3 pontos de atenção, que às vezes a gente passa batido, né? Então, ela sempre vai buscar 3 pontos positivos, 3 pontos de atenção, e ela dá uma interpretação de tudo, porque são muitas variáveis ali dentro, né? De tudo que tem de informação. Então, a gente oferece ali, né, para o nosso cliente, para o nosso usuário, para o analista, um assistente dele, né? A gente está comentando que ele tem um assistente do lado dele ali, ajudando ele a interpretar, né? Um espaço para nossos patrocinadores. Nosso novo patrocinador, queria dar as boas-vindas para Peopleware Tecnologia, a empresa aqui no Brasil que é a responsável pelo Cyber Financial, o nosso sistema de cobrança, que é da Equifax. A Peopleware também tem a Topen Tecnologia. E tecnologia começa com a gente, com a Peopleware. E legal você ter falado isso, né? Que é muito importante, né? Porque, cara, a gente muitas vezes quer o negócio mastigado, mas lembrando, a decisão de crédito é igual à questão do score. O score não decide se o cara deve ser aprovado ou rejeitado. O que decide é a política de crédito. E o que está por trás da política de crédito? A estratégia de cada fornecedor, cada credor. Que o cara pode, de repente, chegar e falar assim, cara, eu tô com um score baixíssimo, mas o meu momento é de botar a cara para dentro. Eu quero vender porque eu quero que toda a minha marca seja falada em todo lugar. Cara, eu posso aceitar tomar risco. Vai chegar um momento que eu já não quero mais isso, que aí eu vou pegar o score mais alto. E a mesma coisa, a decisão ela tem que estar sempre baseada na estratégia de cada credor. Então, isso é muito legal, Edson. Você fala, pô, podia... eu até já tentei, até no chat GPT, pedir para ele tomar alguma decisão com algum assunto. E aí, a inteligência artificial por si só, raramente ela toma uma decisão, ela te dá a recomendação daquilo que é positivo ou daquilo que é negativo naquele assunto. Isso é muito legal, né, Edson? Assim, o nosso objetivo não foi trabalhar para deixar de ter o analista, pelo contrário, a gente procurou entender, independente da política de crédito, aonde a maioria das empresas e os analistas vão buscar as informações de formas apartadas. E aí a gente viu que tem uma ineficiência operacional muito grande também, Nino, porque esse analista, ele analisa a consulta de crédito, quer uma foto, tem ou não tem restrição, aí ele vai na internet tentar pegar uma outra informação, aí ele pega o contrato social, vai na junta comercial para tentar ver todo esse histórico aqui, ele tenta formular ali o grupo econômico, olha quanto tempo ele toma para fazer isso, e às vezes ele pode se perder. Então o que a gente fez primeiro passo? Traz tudo num lugar só, e aí diminui essa ineficiência operacional, diminui a chance de erro até, porque eu posso deixar de buscar alguma informação, se perder e tal. Esse é o primeiro passo. Segundo, que é o que você falou, inteligência artificial não veio para substituir, ele veio para ser ele vai agregar. Então, eu não consigo... Então, o que ele vem é para ajudar esse analista também. Então, primeiro, eu diminuí a ineficiência operacional, eu tenho com um clique, ganhei tempo tudo num lugar só, eu deixei de ter uma visão limitada, como se fosse só uma foto, e passei a ter aqui um filme agora, conseguindo ter muito mais informações. Com isso, além, né, disso tudo, eu tenho agora, entre aspas, aqui um assistente, uma IA, me ajudando a interpretar tudo isso. Mas a decisão é do analista, a decisão é da empresa, e é o que você falou, depende do apetite a risco de cada um, depende da margem do produto para definir o quanto você é mais agressivo, menos agressivo. Então, nessa seara a gente não entra. Muito legal. E a gente está falando aqui com o foco desse lançamento, que é o análise comportamental de pessoa jurídica, mas esse produto não é só para jurídico, Edson, é isso?
A gente, como empresa, atende somente CNPJs, a gente comercializa somente para empresas, mas os nossos clientes podem consultar tanto CNPJs como CPFs, né, PF. Então, o mesmo princípio que nós falamos aqui, que a gente começou a conversa enviesando como se fosse para uma indústria, né? Mas Exato. a mesma base aqui que a gente usou para falar para uma consulta pessoa jurídica, ela é a mesma para consultar uma pessoa física, tá? Pessoa física, perfeito, bem legal, muito legal. E aí a gente está aqui, quais são, né, os próximos passos e a evolução que a Assertiva quer trazer ainda para esse mercado e como é que ela enxerga esse mercado, né, que já mudou. Cara, desde que eu comecei a analisar crédito até hoje, meu Deus do céu, a gente constava Serasa na mão, imprimia o papelzinho na impressora, conectava com o discador. Você imagina hoje apertou um botão, já está analisando, você bota o CPF, está tudo lá. Qual que é o futuro desse negócio todo e como é que a Assertiva está presente nisso tudo, Edson? Tá bom, boa pergunta. Bom, a gente se posiciona como uma data tech, então, no nosso caso, a gente não quer só ser a informação, não quer ser só o dado, não quer entregar só isso. Data tech, então, está juntando tecnologia, estamos juntando tecnologia com informação. Então, dentro da nossa plataforma, o que a gente viu também, que o ciclo do crédito são essas 4 etapas, né? O cadastro, onboard, análise de crédito, análise da fraude e recuperação. E o que a gente trabalhou aqui, o que a gente está caminhando é para cada vez mais descomplicar o dia a dia, o operacional dessas pessoas que estão nesse ciclo. Então, Tambellini, dentro da Assertiva, o cliente consegue ter tudo o que ele precisa para o ciclo do crédito, né? Então, são 11 soluções, todas interligadas entre elas, né? Então, eu sei que tem empresa que talvez tenha até um portfólio parecido, mas cada coisa no seu lugar. Na verdade, até os nossos produtos estão interligados entre eles. E a gente acredita que dessa forma a gente consegue descomplicar o ciclo do crédito, né? Então, eu tenho tudo numa plataforma só, eu tenho todas as soluções integradas, eu posso usar desde o cadastro até a recuperação. Para você ter ideia, eu posso fazer uma consulta cadastral aqui na Assertiva, eu posso analisar o crédito com fraude, tem solução de biometria facial, e ainda fiz tudo isso. Na hora de vender, eu posso, inclusive, emitir o boleto aqui dentro. O Recupere Nós, que é um gestor de cobrança, ele emite o boleto aqui dentro, tem toda a régua preventiva, tem inteligência artificial lá dentro também para definir a régua de comunicação. Então, a gente está se posicionando como uma data tech, né, onde a gente consegue ajudar as empresas, esse Brasil como um todo aí, juntando toda essa tecnologia, conseguindo diminuir essa ineficiência operacional de perda de tempo. Imagine o quão rico não é, Tambellini, nos últimos 12 meses foram 600 milhões de requisições na nossa plataforma como um todo. Imagina o quanto isso nos dá uma capacidade de ajudar tanto as pessoas como as empresas a analisarem de uma forma correta, né? A serem assertivos ali na concessão do crédito, né? A proteger um cidadão, né? Ajudar a empresa a evitar golpe, melhorar essa inadimplência que está na lua, né? Então, a inadimplência do jeito que está, eu sei que tem um fator econômico, lógico. Claro. Mas isso mostra também o quão ultrapassado nós já estamos, né? Nós precisamos melhorar a forma que a gente analisa o crédito. Então, acho que é um bom momento essa chegada nossa com a análise comportamental, conseguindo entregar uma capacidade, né? Conseguindo entregar mais variáveis para que, né, as empresas possam tomar a decisão correta aí no momento de análise, entendeu? Legal. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar hoje sobre a Uni. A Uni é muito mais do que tecnologia, é um grupo de pessoas dedicadas ao seu negócio. Muito bom. A Uni é uma empresa que agrega inteligência artificial em todas as ações, cobrança, vendas, crédito, tudo isso. Se você quer conhecer mais, contate a Uni. O Edson, e a gente falou muito sobre dados que hoje só estão disponíveis por conta do Birô Positivo. Consegue falar um pouquinho para quem ainda está com aquela cabeça lá voltada a consultar, está devendo, não está devendo, rejeito, aprova? Cara, o que hoje foi a evolução desse Birô Positivo? Eu sei que você faz parte lá da sociedade de birôs, né? Da NBI, sim. Exatamente. Então, assim, acho que você está muito próximo disso. O que você poderia dizer para a gente da evolução do Birô Positivo? E, assim,
Tem uma pergunta que eu sempre, não é que eu faço, mas que eu tenho sempre na minha cabeça, que é aquele ponto que eu falei do PIB versus crédito que você comentou, que Sim, hoje ele está ainda em 54%. Cara, a sim. gente tem hoje 54% do crédito sobre o PIB com 78 milhões de inadimplentes. Cara, Pois é, não dá para ter 100% de crédito sobre o PIB com 140, porque aí é, até criança vai estar negativada. pois é. Cara, quanto que a gente evoluiu efetivamente com o Birô Positivo e como é que a gente vai conseguir ter um processo de crescer efetivamente essa ferramenta de crédito? Tá Essa aqui bom, não estava no script, hein, cara? tá Desculpa. bom. E foram umas 5 perguntas aí, mas vamos lá, vou na linha do tempo aqui. Perfeito. Você falou da NBI, só para dar o contexto, assertiva com outras empresas, fundou há uns 5 anos atrás, mais ou menos, Associação Nacional dos Birôs de Informação. Estava como presidente até a virada do ano, foram 2 mandatos, agora estou, né, como vice-presidente lá. E ali a gente faz um trabalho para tentar ajudar o governo como um todo a regular, né, cuidar dos direitos das pessoas, no ponto de vista dos dados pessoais, cuidando também para que isso não prejudique a economia, né, porque as informações precisam estar disponíveis para que a gente possa ter a capacidade de analisar, né, as pessoas, analisar as empresas. Então, acho que esse equilíbrio, a LGPD, a NBI, a gente se esforça para sempre estar dentro desse equilíbrio. Esse é o primeiro ponto. O segundo que você comentou, talvez assim para quem é novo no que a gente está comentando aqui, que é essa relação de crédito versus PIB, é um indicador importante, né? A gente sabe que temos no nosso PIB e ainda a gente não passou dos 60%, né? E aí a gente viu outros países, deu o exemplo do México, que era parecido com a gente, e aí eu vou entrar na sua resposta, que ele está há alguns anos também na nossa frente, e aí quando ele começou a imputar, né, no mercado as variáveis que agora a gente está começando a ter, melhorou lá a eficiência, a análise de crédito, e aí essa relação avançou. E aí a pergunta que você fez também foi, como que é analisar baseado no negativo e baseado nas informações comportamentais, informações positivas, né? Um exemplo que eu posso dar é eu analisar o Ederson, por exemplo, tem ou não tem restrição. E aí o não ter restrição é um perigo às vezes, porque o não ter restrição, às vezes é o maior desafio, porque eu não conheço o Ederson, ele está aqui para tomar um crédito, vou vender no boleto, 30, 60, 90, e o Ederson tem o nada consta. E agora, né? Quanto eu libero, o que, que eu faço, né? E aí pode acontecer o que eu comentei, eu acabo concedendo um crédito para o Ederson, mas se eu não tenho a visão do comportamento dele, ou se é somente um score que eu não entendo o que está dentro do score, eu não vejo, entre aspas, quase não diz nada, né? Então, a partir do momento que eu não vejo esse comportamental e só vejo que eu não tenho restrição, eu posso conceder. Mas ele pode estar, que eu comentei, né? Com limite de crédito tomado, capital de giro, pontualidade atrasada e logo vai dar restrição. Por outro lado, eu posso analisar o Ederson 2, né? Que aqui tem restrições. Ele tem duas restrições, por exemplo. Eu vou falar, não vou vender para ele. Mas talvez ele está mais saudável, o risco é menor com ele do que com o outro. Porque Esse que é o ponto. o Ederson já faz um tempo que está pagando tudo em dia. Ele tem limite no banco e não está usando. Ele tem cheque especial e não está usando. Então, percebe a grande diferença, Tambelini, quando eu tenho esses outros Sem dúvida. elementos para analisar, né? Que às vezes eu ia falar exatamente isso, é que você complementou, né? Às vezes o negativo é que tá a oportunidade de você vender e que você hoje está negando. Você está negando. Não, mas eu não vou vender. Mas calma, você viu só uma foto dele. Se você olhar o filme, apesar, por exemplo, né, de ter 2 negativações, as demais contas não estão atrasadas. Ele tem cheque especial e não está usando, tem cartão de crédito e não está usando. E o outro que nada consta, talvez está com tudo que eu comentei estouradíssimo. Estouradíssimo, exato. Qual Só que é o não está risco que é maior? restritivo ainda, exato. Exato. E aí o que nós fizemos, além de colocar essas variáveis no nosso score, Tabeline, mais do que isso, a gente abre 5 indicadores. Você consegue ter também um pouco do que eu estou comentando nesses exemplos aqui. Então, é racional, é lógico, né? Você tem uma análise, uma concessão muito melhor. Imagine isso crescendo no Brasil, isso já é usado por grandes instituições.
Agora, imagine o Brasilzão mesmo conseguindo ter acesso a isso, é o que a gente está fazendo, a gente está democratizando, entendeu? Muito Hoje a bom, gente isso é atende grandes importante. clientes via integração, via API, mas na plataforma nossa, né, qualquer tipo de cliente também consegue fazer a consulta, entendeu? E a gente sabe, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, quando eu trabalhei lá na Brasil Telecom, foi a minha oportunidade de conhecer de verdade o Brasil, porque além de eu trabalhar lá em Brasília, eu visitei Rio Branco, Porto Velho, Tocantins, e ali, cara, é o Brasil que a gente não é o Brasil que está em São Paulo, no Rio de É Janeiro, verdade. né, ou até em Campinas. E é muito legal a gente saber que essa coisa da democratização é um negócio tão importante, porque a gente pensa, ah, não, mas todo mundo tem, é o grande varejo, o varejo também tem acesso. Cara, não, tem varejo que está lá no sertão da Paraíba. É. Eu até conheci, tive lá na matriz do Armazém Paraíba, lá tive o prazer de ir na matriz deles. Eles são grandes, mas, cara, estão lá no sertão da Paraíba. Né? Mas tem inúmeros outros varejistas menores que não têm o acesso a informações de banco, Banco Central, que é limitado à instituição financeira. E a Assertiva, com isso tudo, abre uma possibilidade de exatamente o que o Edson falou, democratizar esse processo. É bem Muito isso. legal, Edson. O que Cara, você muito comentou legal. também, só complementando, a Fica à gente vontade. tem alguns cases recentes de grandes instituições, de São Paulo, inclusive, que até têm acesso, mas a forma que, se eu e você tiver a mesma informação, vamos imaginar que eu e você temos o mesmo volume e as mesmas informações, sairão respostas diferentes, né? Sem dúvida. E a gente teve alguns casos recentes de grandes players, inclusive de São Paulo, que têm acesso a esse tipo de informação, mas que rodamos o backtest, o KS foi super aderente e a gente conseguiu melhorar a performance do cliente nosso. Por quê? Porque cada um tem um jeito de conduzir, né? Então, É a a gente... receita do bolo de fubá que eu falo. Se eu der a mesma receita para mim e para você, vão sair 2 bolos. Pois é. Então, o que, Não que nós vou temos dizer que o meu aqui? é melhor, porque não é a minha grande especialidade fazer bolo, mas, cara, vão sair 2 bolos. Sai diferente. Então, para grandes players, a gente consegue, a gente faz aqui com a 4 mãos. Então, a gente tem a área nossa de analytics, então a gente senta, abre os dados, faz backtest, faz aderência de KS, faz tudo isso, a gente consegue fazer. A gente tem uns cases muito bacanas que giraram, a gente está ficando até surpreso com isso. E além desse trabalho que, né, por um grande, às vezes, é necessário essa customização, o que nós comentamos que está dentro da prateleira nossa, está dentro da plataforma nossa, um produtaço que serve, né, para atender qualquer tipo de empresa, segmento, porte. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar agora da Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Isso mesmo. Protesto hoje não é mais aquela dificuldade do passado. A Recupere tem uma plataforma de cobrança que vai também possibilitar o protesto digital. Muito legal. Bom, não preciso nem comentar aqui que todos os links lá da Assertiva, aliás, já estão, porque eles são nossos parceiros já há algum tempo, já estão na descrição do vídeo. Vou deixar também o LinkedIn do Ederson e se você, Ederson, quiser me deixar mais algum link especial para o pessoal consultar, só me mandar que a gente disponibiliza lá. Queria te agradecer imensamente. Antes, queria dizer para você que está aqui comigo até agora, cara, não curtiu ainda? Curte o canal aí, vai. Clica aí na mãozinha para cima, ajuda a gente. Se inscreve no canal, estamos quase chegando nos 3.000 inscritos. Isso para o mercado de crédito. Cobrança é muita gente, né? Gostaria de ter 1 milhão de seguidores, mas minha esposa, que tem um vídeo, tem um canal no Instagram, no TikTok, faz divulgação de produtos, tá com 10.000 seguidores, cara. Como é que eu posso ter ainda? Não posso ter 3? Mas, enfim, é diferente. De novo, aqui a gente está falando de um produto nichado. Então, a gente gostaria muito de ter cada vez mais. Então, muitos dos meus seguidores, dos meus pessoas que conhecem, que assistem o vídeo, não são seguidores. Então, segue a gente aí e qualquer coisa, estamos aqui sempre, toda terça e quinta. Ederson, queria te agradecer mais uma vez. A gente vai estar junto ainda num CMS Cast, que a gente vai falar
sobre a participação aí da Assertiva lá no CMS também. Mas, cara, já foi uma belíssima introdução aí com um assunto super legal para todo mundo. Para mim é um prazer poder participar. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Comentei no início, né? Admiro e a gente gosta desse papel que eu acho que é importante de educar o mercado, compartilhar conhecimento. Vocês têm feito um trabalho muito bom. Parabéns, viu? Galera, obrigado, até a próxima e um abração para todos.